Olá, pessoal! Eu sou a Aline Fonseca, da Data Inteligência de Dados em Resíduos, e hoje estamos aqui para mais um podcast do Dado ao Impacto. Hoje nós temos um convidado muito especial, o João Paulo, da Inova UI, e nós vamos entender um pouquinho da trajetória dessa empresa e também vamos aprender com o João, da Inova UI, como que a gente pode trabalhar algumas dores do negócio da Data, integrando inteligência artificial a esse negócio que tem uma pegada totalmente tecnológica. Bem, vou fazer para vocês aqui uma apresentação social. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos loiros, olhos verdes, estou vestida com um vestido preto e tenho 45 anos. Tenho os olhos verdes também. Vou pedir para o João se apresentar também, para que o nosso público possa conhecê-lo também. Olá, pessoal. Saudações a todos que estão nos assistindo neste momento. Eu sou João Paulo, eu sou um homem branco, cabelos castanhos bem curtos, tenho barba também da cor castanha, eu uso óculos e estou vestindo um terno cinza e uma blusa branca. Legal, João, muito obrigada. Só para contar para vocês como vai ser a estrutura do nosso podcast de hoje, então a gente vai conhecer um pouquinho do João. Gostaria muito, João, que você contasse para a gente, né, toda a sua trajetória, como você chegou na Inova UI. Inclusive, achei esse nome muito criativo para nós mineiros, né? Inova UI, acho que essa foi a proposta, né? Sim, sim. Conta aí, então, um pouquinho para a gente quem é o João, da pessoa, a carreira, a academia, até chegar na Inova UI. Bom, para aqueles que estão me assistindo, a Inova UI nasceu de um sonho de potencializar o capital intelectual de pessoas e organizações através da inteligência artificial. E esse é o meu principal porquê da empresa. Mas de onde que vem isso? Eu nasci numa cidade do interior chamada Coroaci, uma cidade pequena, e venho de uma família muito modesta. Pessoas maravilhosas foram aparecendo no meu caminho e foram potencializando a minha jornada. De lá, eu cheguei até a Universidade Federal de Minas Gerais, me tornei doutor em engenharia elétrica e segui para o mercado empreendendo, me conectando com as mais diversas pessoas de diferentes backgrounds. E nesse percurso nasceu um sonho de potencializar as pessoas, porque isso se conecta muito com a minha jornada. Lá atrás eu fui potencializado e eu cheguei até aqui, a capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Isso foi maravilhoso. Então, quando eu iniciei o meu negócio, eu tive essa mesma vontade de fazer isso na vida das pessoas. Todo o processo da minha empresa, todos os produtos dela são desenhados pensando nesse porquê original, que é de potencializar as pessoas. E eu enxergo hoje, com a inteligência artificial, com esse movimento da IA generativa, que começou ali em 2022, que é a oportunidade do século para fazer isso. E eu tomei essa decisão e vou fazê-lo. Muito legal, João. Muito bacana. Você contou aí pra gente, né, que você tem uma trajetória acadêmica muito, muito interessante. Então, você é da engenharia elétrica. Conta um pouquinho mais do seu percurso acadêmico até chegar no doutorado. Aline, o que você estudou? Aline, eu estudei graduação em engenharia elétrica na Universidade Federal de Minas Gerais. Na época, me chamava muita atenção essa área, principalmente as fontes renováveis de energia. E ali no final da minha graduação, praticamente ali durante a minha graduação, eu tive a oportunidade de fazer um projeto de impacto social junto a um time que eu participava, o Grupo PET, de educação, e nós desenvolvemos, em parceria, na época com a USP, um aquecedor solar de baixo custo, que foi instalado, é uma tecnologia da USP, mas a gente fez esse aquecedor e nós instalamos esse aquecedor na comunidade carente na favela Sumaré. Esse aquecedor solar de baixo custo, ele tinha o potencial de ser instalado em quaisquer residências do nosso país. E me encantou muito a possibilidade de usar da tecnologia para impactar a vida das pessoas. Naquele momento, a gente sentiu de fato o que é você aprender uma tecnologia e essa tecnologia transformar a vida das pessoas. Então, naquele momento,
nasce em mim um determinado perfil, um entendimento que era isso que eu quero fazer. A partir daquele momento ali, a gente submete esse propósito, nós ganhamos o primeiro lugar geral da universidade entre os grupos PET. Que legal. Foi uma coisa maravilhosa. Naquele momento, eu decido fazer o mestrado, e o meu mestrado ele foi sobre o impacto na energia solar nas redes elétricas. Para quem não sabe, naquela época, estava nascendo a ideia de energia solar no Brasil, com a normativa 482 da ANEEL, na questão da geração distribuída. E fazia-se estudos para começar o desenho daquilo que nós estamos vendo hoje, que é normal. Todo mundo hoje, quando está em casa ou na indústria, você vê falar, isso para você é normal. Mas naquela época não era tão normal assim. Não se tinha tantos painéis instalados no Brasil e o país queria investigar como que isso poderia ser feito, como que essa tecnologia poderia ser desenvolvida do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista comercial, mercadológico e do ponto de vista regulatório. Então nós participamos de um projeto, esse projeto ele foi muito bem comentado, né, na chamada 13 da ANEEL de 2013 ali, e durante esse tempo eu desenvolvi o meu mestrado, a gente conseguiu entregar um trabalho muito satisfatório, conectado com uma grande indústria de energia do estado de Minas Gerais, e eu fui enveredando por esse caminho, eu achei isso muito interessante, agora, numa camada mais profunda, né, de um mestrado, e eu tomei a decisão de seguir esse caminho de pesquisa, desenvolvimento, sempre conectado com a indústria. Isso sempre me encantou muito. Nós publicamos artigos nacionais, na época, artigos internacionais, e eu tomo a decisão ali de logo em seguida me direcionar para o doutorado, uma pesquisa completamente diferente envolvendo o setor elétrico, a qualidade de energia e computação paralela. A gente, mais uma vez, entra num projeto original de impacto muito profundo no setor elétrico e ao longo desse momento eu fui desenvolvendo várias competências de buscar o desconhecido, de olhar para a sociedade, porque era sempre uma conexão com a indústria, e isso foi me encantando, isso foi me chamando a atenção. Nessa jornada, sempre dentro da academia, por enquanto, mas, de certa forma, conectado com a indústria, sempre olhando para os problemas que a indústria estava enfrentando. E aí, durante esse tempo, eu tive a oportunidade também de ministrar aulas na UFMG e algumas universidades particulares. Foi uma experiência muito profunda, porque quando você dá aula, você tem a oportunidade de também trabalhar o seu conhecimento, partilhar conhecimento, potencializar pessoas. Sim. E nós vivemos isso na época da pandemia, que foi algo muito desafiador. Na época, a gente inovou sobre diversos aspectos, metodologias e mentalidades, porque você estava presencial e, de repente, todos nós nos voltamos para um momento que você está dando aula dentro de casa. Você não tem como monitorar ninguém. Então, você tinha que ter uma mentalidade de confiança, uma mentalidade de disrupção e uma mentalidade centrada no ser humano. Nós vivíamos, naquele momento, um dos eventos mais desafiadores da humanidade. Eu terminei minha tese de doutorado, Aline, dentro de casa, levei um laboratório para dentro de casa e terminei minha tese de doutorado ali e também ministrei aulas nessa época. Só para você ter uma ideia, na época, a gente desenvolveu um laboratório de criatividade, onde a gente testava com os alunos diferentes metodologias que impulsionassem o aprendizado e tirasse aquelas pessoas daquela condição tão intensa, né, sentimental, de preocupação com a crise, com o que vai ser, e nós tivemos excelentes resultados. Que legal. Isso foi maravilhoso. Mas aí, finalizando a tese, eu tive que tomar uma decisão muito difícil, né? Eu vou me direcionar para a academia ou eu vou me direcionar ao mercado? E naquele momento, o que pesou profundamente para mim foi há uma janela de acontecimentos e necessidades que nós temos na sociedade que nós precisamos preencher. E essa janela de oportunidade vem da ideia de que o conhecimento adquirido na universidade ele tem que transcender os muros da universidade. Sim. Nós precisamos ter mais pessoas
com perfil acadêmico, que é muito valioso, que é muito valoroso, mas essas pessoas precisam estar inseridas no mercado. E isso é radical, porque nós sabemos que o desenvolvimento de uma empresa, de um negócio, principalmente inovador, no mercado brasileiro, e não é simples, não é fácil. Mas eu tomei essa decisão e aceitei esse desafio porque, mais uma vez, quando nós recebemos oportunidades, pessoas maravilhosas aparecem no nosso caminho, é para que a gente possa fazer algo importante com isso. Então, eu ingresso no mercado, eu procurei trabalho durante um tempo, recebo o convite de uma empresa extremamente inovadora na área de gêmeos digitais e inteligência artificial, e ali, naquele momento, eu fiquei encantado com esse mundo, com o que ele poderia fazer, tanto na questão de você observar as possibilidades futuras, que a inteligência artificial te ajuda nisso, quanto os insights que aquela inteligência pode trazer para você, baseado em dados, baseado em contextos, baseado em histórias passadas de experiências. E eu ingresso nesse caminho. No dia que eu entrei naquela empresa, eu nem sabia, mas a inteligência artificial generativa na figura do ChatGPT estava entrando no mercado. Ela começa ali na disrupção ali em 2022, mas ela também entra no mercado. E eu comecei, de certa forma, a interagir com essa tecnologia quando nem se falava sobre isso no mercado. E eu vi o curso dessa tecnologia se desenvolver ao longo do tempo. No início ela errava muito, depois ela foi se desenvolvendo. E ali em 2024, quando ela ganha, né, uma certa robustez, eu tive a oportunidade de estudar desenvolvendo projetos de inovação com essa tecnologia de uma forma não linear, que é a grande inovação para quem está nos ouvindo com a inteligência artificial, um novo conceito denominado ativação por insight. O que é isso? É quando você busca a partir da sua demanda. Se você olhasse para isso quando eu entrei na universidade, seria impossível você estudar dessa forma, porque você teria que buscar diferentes livros, isso teria que ser uma coisa manual, e você não poderia fazer da forma como você faz na inteligência artificial. Imagina o seguinte, vamos pensar assim de forma simplificada. Numa forma linear de estudo, para você construir uma cadeira, o que você faria? Você estudaria serraria, você estudaria os componentes daquela cadeira, os tipos de madeira, você estudaria as ferramentas para você construir aquela cadeira. No modelo de ativação por insight, o que você faz? Eu quero uma cadeira. Então você começa, qual madeira que se adequa, qual ferramenta? Você faz uma cadeira. Então, a partir daquilo ali, você vai fazer a seguinte pergunta. Se eu quiser uma cadeira mais sofisticada, como essa que nós estamos sentando aqui, neste momento, a qual o elemento que eu preciso, qual é o design? Você parte do seu problema e à medida que você vai aprofundando e nascendo as dúvidas, você vai buscando isso por ativação de insight. E hoje, com a inteligência artificial, você tem acesso a isso numa camada muito profunda. É como se fosse assim, pessoal. Você está de um lado com uma demanda. Você tem o conhecimento do mundo do outro lado. E entre você com a sua demanda e o conhecimento do mundo, existe uma inteligência que se comporta como qualquer especialista, te dando acesso a esse tipo de conhecimento de forma aprofundada. Isso é uma das maiores revoluções da história da humanidade e eu tenho muita segurança para dizer isso para vocês. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para aprofundar esse caminho. Nossa, muito legal. Uma aula, viu? Eu já aprendi tanto. Já aprendi tanto com essa fala que você trouxe, essa questão da ativação por insight. E é justamente isso, sabe, João? No meu dia a dia, como empreendedora, né, na Waste Data, a gente faz muito uso dessa conversa, desse diálogo com esse repositório de conhecimentos e com essas ideias que saem da gente, e é uma conversa, é como se rolasse ali uma conversa fluida, né, entre a inteligência artificial e as nossas necessidades e as nossas dores enquanto negócio que está se estruturando aí, né, no ambiente das startups. Muito bacana, João. E aí, então, nasce a Inova UI. E qual que é a proposta de valor
da Inova UI. Conta pra gente, porque hoje você vai fazer um recorte disso também, né? Inclusive, a gente tá trazendo aí um problema que eu trouxe para você, que é uma dor da Waste Data. E conta para todo mundo, né? Conta para o nosso público aí, o que a Inova UI tem para oferecer. Pessoal, a Inova UI Technologies, ela nasce com uma missão muito clara: potencializar o capital intelectual de pessoas e organizações. Quando aconteceu esse movimento da inteligência artificial, eu vi nesse movimento, nessa tecnologia, uma forma de manifestar esse objetivo, esse porquê original da minha empresa. E por quê? Porque naquele momento em que a OpenAI lança um produto no mercado, onde você não precisaria mais ser programador, para você desenvolver ferramentas de inteligência artificial a um baixo custo, se a gente olhar na história, quanto que isso custaria? E o custo que isso é hoje, é lógico que para algumas pessoas isso pode representar um custo, mas de forma geral, comparando com a história das tecnologias, é um preço muito acessível. E na hora que a gente enxerga nessa modelagem essa possibilidade em que um indivíduo, que por sua vez representa aquela organização, ele pode potencializar a sua história, todo o seu conhecimento, ele pode ser potencializado a partir dessa tecnologia, aí sim, ali eu tomei uma grande decisão, que é de empreender nisso. Então hoje, no mundo, no mercado, a proposta da Inova UI Technologies é a gente potencializar as pessoas através dessa tecnologia. Como que eu faço isso? Através de consultorias, através de treinamentos, através de cursos que são construídos sob demanda. Antigamente, você desenvolvia um determinado curso, uma determinada mentoria, você vinha com todo um know-how, entregava para a pessoa aprendia aquilo e ela ia se desenvolver através daquilo. A tecnologia hoje, ela nos permitiu algo extraordinário, que é desenvolver qualquer coisa sob demanda e de forma original, conectando pontos extremamente complexos que anteriormente seria impossível fazê-lo numa jornada de tempo curto. E hoje nós conseguimos fazê-lo com profundidade. Por quê? Porque a inteligência artificial generativa, ela nos permite fazê-lo. E aproveitando essa onda, eu entro nesse mercado hoje, iniciando com consultorias, mas já vislumbrando tecnologias baseadas em IA, e é um pouquinho do que a gente vai falar aqui hoje com a Aline. Muito legal, João. Eu queria também que você contasse para o pessoal a estruturação, porque a nossa primeira conversa, né, nos bastidores, para a gente chegar aqui, né, nesse podcast, a gente foi alinhando uma dor da Waste Data e você trabalhou em cima dessa dor, né? E aí, qual foi o mecanismo, qual foi o atravessamento que você fez com a inteligência artificial para chegar naquele resultado que você me encaminhou, que vai ser a base da nossa discussão? Só falando para o público, Aline, eu queria que você colocasse qual foi a dor ali, a pergunta, né, original, para que o público também possa entender todo esse percurso, né, como você diz, dessa interação dentro do que você faz e o que nós fazemos. Eu queria que você falasse um pouquinho só da pergunta original, né, que você me fez. Claro que sim. Bem, pessoal, a Waste Data, ela é uma empresa que oferece ao mercado soluções baseadas em dados, né? Principalmente Open Data, né, ou dados abertos. Nós sabemos que o mercado, a gente precisa ambientar muito o mercado para usar a nossa solução. Hoje a gente percebe muito dentro das organizações uma prisão ainda às planilhas e ao Excel, né? Não que o Excel não seja uma ferramenta útil, ele é, só que ele pode ser já considerado uma ferramenta limitadora quando a gente trabalha com muitos volumes de dados, né? E ao mesmo tempo, existem ferramentas aí como, por exemplo, o Power BI, né? Que podem nos ajudar muito a ampliar, né, a nossa leitura sobre a informação, inclusive para ativar novos insights, né? Então, na Waste Data, a gente trabalha com grandes volumes de dados relacionados a resíduos, que são gerados aí em todo o Brasil, né? E assim, a nossa principal dor
é demonstrar para o mercado que é possível observar cenários, é possível compreender realidades, é possível também gerar negócios, né? A partir dessa interpretação que vem, de certa forma, mastigada, facilitada pelo Power BI. Só que assim, qual que é a nossa dor? É aculturar também, né? Porque a gente sabe que como existe, né, essa prisão ainda das organizações muito em ferramentas ainda, como eu diria, não obsoletas, mas ainda ferramentas que poderiam ser. O Power BI, para mim, é uma transcendência do Excel, sabe? Então, como que a gente pode ajudar a vender o nosso produto, é, conscientizando da importância e do valor que ele traz para o mercado, mas demonstrando para a empresa que tomar decisões só baseado em planilhas, em dados dispersos, pode ser limitador para a vantagem competitiva no negócio. Foi claro assim? Deu para entender um pouquinho? Aline, é muito importante, né, você dar esse contexto para o público, dos desafios que você vive enquanto empreendedora, para que o público possa entender também se é esse desafio que ele está vivendo e se eles estão vivendo as barreiras que você está retratando num dado implementação de uma tecnologia que se propõe exatamente a melhorar, expandir e evoluir aquele negócio. Ao receber esse desafio, Aline, qual foi a metodologia, né, que eu usei? Se a missão da minha empresa é potencializar o capital intelectual de uma organização, então o que eu faço? Primeiro, eu começo utilizando os assistentes de IA que eu criei, que são vários, tá, Aline? Eu desenvolvi assistentes de IA para pensar a sua questão e o seu negócio. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é um diagnóstico, diagnóstico de contexto. Você apresentou um desafio muito grande que envolve vários aspectos, e um deles é a questão cultural. Por que que você tem uma tecnologia que pode ser transformadora num determinado negócio e aquilo não está sendo utilizado? Quais são os gargalos envolvidos? E, após encontrar esse gargalo, quais são as estratégias para você mitigar esse desafio? E aí, existe um processo metodológico para isso, que ele vem como, primeiro eu olho para esse problema e eu desenvolvo assistentes de IA que vão olhar para esse problema, né, e pensar esse problema. Então, daí surge a oportunidade com IA generativa. Eu acesso os melhores conhecimentos do mundo nessa área, disponíveis, oriento essa inteligência artificial a pensar sobre esse negócio e a potencializar esse desafio. E, baseado nisso, eu começo a passar para a pessoa, né, para um determinado cliente, como é que ele pode desenvolver esse tipo de assistente também. Existe uma metodologia de desenvolvimento de um assistente IA para potencializar a pessoa. No caso da Aline, a gente fez um relatório para que pudéssemos discutir o potencial da IA e o potencial dessa tecnologia na potencialização do serviço dela. E hoje a gente está trazendo isso para vocês e vocês vão poder olhar para isso, discutir, trazer feedback e nos dizer sobre a proposta de valor que foi apresentada, se isso faz sentido ou se não faz. Mas eu queria churar aqui a primeira questão sobre a integração de uma dada tecnologia em uma determinada empresa. A gente tem que começar com o porquê. Aline, a primeira questão hoje para a gente discutir uma tecnologia numa empresa é por que você está fazendo isso. Muitas pessoas hoje, no hype da IA, a IA para resolver tudo, para fazer tudo, a tecnologia, o BI para fazer as coisas, mas não se discute o porquê da introdução de uma determinada tecnologia. Se nós não entendermos de fato o porquê, isso não gera engajamento. Sim. Né? Então, ao desenvolver uma tecnologia, comece com o seu porquê. E no seu caso, eu fiquei muito motivado porque o porquê da Waste Data é salvar o planeta. Então isso aí por si só já me deu muita motivação para entrar nesse problema com muita intensidade. E foi o que eu fiz. Foram vários agentes
e assistentes de IA pensando sobre esse negócio. E, ao encontrar o porquê, veja bem, você fortalece a sua comunicação. Só que tem um ponto, Aline, que é mais importante. O CEO da empresa, ele tem que estar comprado com esse porquê. Sim. Se a cabeça da empresa não tiver comprada com esse porquê, se a pessoa não tiver profundamente comprometido com esse porquê, não vai acontecer. Sim. Vai dar errado. Exatamente. Jogar uma tecnologia num departamento para aquilo utilizar porque falou sobre isso no jornal ou fez isso na outra empresa, não funciona. Isso não funciona. Isso eu tenho por experiência própria de mentorias, de consultoria que eu faço. A Aline também tem essa experiência. Mas eu queria que isso saísse de um relatório que foi feito baseado com inteligência artificial, que a proposta era essa. E ali a gente começa a encontrar essa primeira diretiva, né? O porquê, a liderança principal dessa empresa comprometida. Feito isso, Aline, isso compreendido, existe um outro passo que é, nós precisamos entender como que isso se conecta com a cultura da empresa. E logo após, promover o engajamento. Porque se não tiver engajamento, não tem tecnologia. E a sozinha, pessoal, não faz nada. Quem faz são pessoas e pessoas com inteligência artificial. Existe um termo, Aline, que o Ethan Mollick, de uma universidade dos Estados Unidos, da Pennsylvania University, se não me engano, eu acho que da escola Wharton School, que diz o seguinte: existe uma associação hoje denominada co-inteligência, que é uma pessoa, quando ela se junta a uma ferramenta de inteligência artificial para entregar resultados extraordinários. E na hora em que você mostra para essas pessoas um porquê, a liderança dessa empresa está comprometida com isso se conecta com os valores da empresa, e você diz para essas pessoas que elas são fundamentais num processo em que vocês vão utilizar essa inteligência e o resultado delas será potencializado, tem uma coisa que acontece aí de forma muito diferente. É muito diferente de nós chegarmos numa organização, tem uma ferramenta aqui, essa ferramenta vai resolver nosso problema. Não vai acontecer. Então, hoje está acontecendo também um processo que é refazer as nossas metodologias. Refazer, às vezes, todo um processo de uma empresa. Mas isso vai dar muito trabalho. Talvez, pessoal, você trabalha um mês para mudar um processo, mas isso adianta na sua empresa 3 anos. Isso gera um novo negócio. Isso Sim. É um pouco do que a gente encontrou investigando, pesquisando um pouco do desafio que você colocou para a gente, tá, Aline? Ai, que legal. Ô, João, e vendo você falar aí do porquê, eu queria dar uma reforçada no nosso porquê, sabe? Porque, assim, a gente sabe que a gente enfrenta problemas seríssimos no aspecto de sustentabilidade, né? De produzir com sustentabilidade. Por isso que se fala tanto em desenvolvimento sustentável, né? Nessa nova era. E o nosso porquê, ele tem essa relação com tentar contribuir de alguma forma com o mundo, né? Isso não se limita só ao Brasil, mas com o mundo, para que a gente consiga entender a nossa realidade, principalmente no aspecto dos resíduos, porque a gente vive uma crise também relacionada à superexploração de recursos, e hoje a gente sabe do esgotamento, né, das fontes primárias de recursos do nosso planeta. Então, tem um olhar muito aprofundado para o resíduo, do qual nós temos uma grande ingerência. Quando a gente fala disso, né, só no Brasil, por exemplo, eu falo isso em todos os podcasts, em todas as palestras que eu dou, mas é muito importante reforçar esse dado. O Brasil, a gente gera em torno aí de 80 milhões de toneladas de resíduos todos os anos, né? Resíduos sólidos urbanos. E essas 80 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos que nós geramos, elas representam cerca de 120 bilhões em recursos que nós mandamos para os aterros sanitários, para que eles, aterros sanitários, aterros controlados ou lixões, a gente ainda tem essa realidade no Brasil e no mundo também, né? Isso a gente manda para recompor-se a natureza, mas ela vai levar 400, 500, temos material que vai levar até 1000 anos para se regenerar, né? E o porquê da Waste Data
é trazer uma compreensão mais clara dessa nossa realidade com relação à movimentação de resíduos, aonde estão os resíduos, quem gera um resíduo, que resíduo que está gerando, esse resíduo está sendo enviado para uma tecnologia mais sustentável ou ainda está preso a tecnologias lineares? Hoje, dentro da nossa plataforma e a partir de dado aberto, a gente consegue mostrar essa cadeia do resíduo, né? Que antes ela era ainda obscura. Eu gosto de dizer que a gente descortinou, tirou o véu do mercado de resíduos. A gente realmente, hoje, e estruturado por várias políticas públicas, né, políticas públicas que vão dando fundamentação para isso, a gente consegue fazer essa rastreabilidade do resíduo. Hoje, toda empresa, por exemplo, no Brasil, né, que gera algum tipo de atividade que polui o meio ambiente, ela precisa ter ali o seu plano de gerenciamento de resíduos, demonstrando, né, qual que é o tipo de resíduo que ela gera, qual que é o tipo de destinação ou disposição final que ela dá para aquele resíduo, e aí a gente consegue, e isso tem que ser público. Nós temos uma política pública, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a 12305, que traz para a gente que os planos de gerenciamento de resíduos das organizações precisam ser públicas, e isso faz dar origem ao dado que a Waste Data trabalha. E aí ela converte esse dado em uma inteligência acionável que nos ajuda a compreender a nossa realidade e a agir sobre ela com mais celeridade. Então, eu queria falar um pouquinho desse porquê, porque a gente precisa ser rápido, né? Eu estava vendo uma matéria nessa semana que dos nove pontos críticos que a Terra poderia atingir, né, nessa questão da crise climática, ela já atingiu 7. Então, a gente precisa ser rápido. Há esperança. Eu acredito que a gente está conseguindo contornar algumas situações. Eu tenho muita esperança que, somando as nossas inteligências, né, a gente não sabe tudo, a gente vai conseguir acelerar esse processo aí para realmente sermos aí uma ponte, né, para nos ajudar a idealizar essa ideia de desenvolvimento sustentável, né? Tanto no aspecto econômico, no aspecto social e também no aspecto ambiental, né? Porque às vezes a gente fala de sustentabilidade e a gente vê apenas o aspecto mais ambiental em si, né? E tem todo um arcabouço social e econômico aí também. Mas então vamos às perguntas, né, João? Vamos entender. Aline, antes de começarmos as perguntas, só queria dar um dado aqui para um público, aproveitando o que você trouxe. Pessoal, queria trazer não está aqui no script não, mas surgiu aqui da conversa. Eu queria trazer só um destaque de como que eu conheci a Aline. Conheci a Aline mais ou menos 4 anos atrás, no Festival de Criatividade. Não sei se você lembra, tá, Aline? Uhum. Mas me chamou muita atenção a coragem daquela empreendedora, no caso a Aline, na época que eu não tinha nenhum conhecimento, né, sobre a pessoa dela. A coragem de desbravar um tema extremamente complexo, que era gestão de resíduos no Brasil, sustentabilidade e economia circular. Algo revolucionário, temas que são extremamente desafiadores, mas o que ficou para mim naquele momento? O porquê? O porquê dela eu guardei no meu coração. Ela queria salvar o mundo. E isso é extremamente desafiador. Mas por que eu estou falando isso para vocês, pessoal? Porque lá atrás, 4 anos, quando a Aline apresentou a proposta da empresa dela, eu não tinha empresa, eu não conhecia o tema que ela estava trazendo, que era um tema mais geral ali da economia circular, mas o porquê dela era muito forte. E hoje nós estamos sentados aqui, Aline, eu e você aqui, nesse podcast, para tratar de como a inteligência artificial, uma empresa que eu criei, relacionada à empresa que eu criei, pode impactar o seu negócio de economia circular. De um entendimento, de uma visão que eu fiquei conhecendo 4 anos atrás. Olha que coisa do destino, né? Então, o porquê de uma organização, ele é o principal elemento de transformação. Tecnologia, pessoal, é segundo plano. IA é o meu negócio? Mas isso não é a coisa mais importante do mundo. Antes de tudo, vem o porquê da gente fazer o que a gente faz. E o porquê da Waste Data é muito forte.
Ai, legal, João, até emociona aqui, porque a gente sabe como que nos bastidores é tiro, porrada e bomba. Bem, vamos então, João, conversar um pouquinho, né? O documento que você trouxe para a gente, ele trata muito da questão do caos de dados, né? Que ainda é muito comum nas organizações. A gente vê aí muitas planilhas isoladas, dados dispersos, decisões baseadas mais na intuição do que em fatos propriamente dito, né? Na sua visão, como que a Waste Data consegue ajudar empresas que vivem esse cenário, principalmente no setor de resíduos? Pessoal, nós fizemos uma pesquisa muito profunda relacionada ao negócio da Waste Data, como que ela poderia se utilizar da estrutura dela, somado à inteligência artificial, para entregar um valor intangível para as organizações. E aí vamos voltar ao nosso processo. Uma vez que ficou entendido na empresa o porquê, uma vez que a liderança está comprada com essa tecnologia que a Waste Data traz, nós temos inúmeras possibilidades. Na hora em que você organiza um conjunto de dados desestruturado, não organizado, muitas vezes sem qualidade, na hora em que você organiza esse dado, seleciona os dados com qualidade, você tem a oportunidade de ver informações que você não está vendo. De, a partir dessas informações, ter insights que você não está tendo. O BI, que é o Business Intelligence, ele fala muito sobre o passado e sobre o presente. As informações que você tem um conjunto de possibilidades que são enormes a partir dessas informações. Eu vou dar uma visão para tangibilizar, tá, Aline, para o público que está nos assistindo. Imagine, por exemplo, uma empresa que tem a informação dos seus resíduos ao longo do tempo, ao longo dos meses, ao longo de vários anos. Se essas informações estiverem desencontradas, ela não tem informação de quantidade, de quais produtos especificamente, ela não consegue gerar insight, ela não consegue gerar inteligência sobre isso. Mas uma vez que ela tenha a quantidade de resíduos, uma vez que ela tenha os tipos de resíduos, de forma estruturada, de forma organizada, vamos supor que surja uma determinada demanda para um determinado tipo de resíduo que essa empresa produz. Se essa empresa tiver isso organizado, o que ela tem? Ela tem um modelo de negócio. Ela pode fornecer esse resíduo para essa outra empresa que precise desse resíduo que ela está produzindo, ou ela pode gerar um negócio relacionado àquele tipo de resíduo. Mas sem uma informação organizada, isso seria impossível. Na hora em que a Waste Data organiza essas informações no tempo, no presente, e ele mostra isso através de insights acionáveis, esse conjunto de informações pode gerar negócio, pode informar riscos também, se aquilo não está sendo gerido da forma regulatória correta, evitando prejuízos, indenizações e dentre outros problemas, como nós estamos vendo aí empresas, grandes empresas, não precisamos citar nomes aqui, que não monitorou de forma correta os seus problemas e depois teve que pagar um preço caro, um preço alto. Exatamente. É interessante isso, né? João, nessa questão também, eu acho que, claro, a pequena e média empresa, ela vai passar por esse problema de forma mais ferrenha. A gente vê que as empresas de grande porte, elas têm, né, uma adesão à tecnologia e a ferramentas tecnológicas com mais ênfase. Mesmo assim, a gente observa um gap, né? A gente sabe que existe uma baixa adoção do BI e também há toda uma resistência cultural para a utilização dessas ferramentas, né? Que é um processo crítico também, né? Imagina a própria inteligência artificial. A gente até pode fazer uma curva aqui no nosso assunto com relação ao Waste Data, porque acho que isso traz uma questão bem curiosa. A inteligência artificial, sendo usada com sabedoria, ela pode trazer muito retorno positivo. Mas eu estou vendo um movimento, eu queria até que você contasse para a gente
se você tem lido alguma coisa nesse aspecto, a gente tem visto um movimento que algumas empresas estão restringindo o uso porque alguns colaboradores não estão sabendo fazer a utilização daquilo ali como deveria. Você tem lido alguma coisa nesse sentido, com relação a as empresas estarem talvez cercando um pouco mais essa utilização da inteligência artificial? Mais uma vez, Aline, eu vou citar um artigo recente, de um artigo recente de uma grande instituição, em que ele relata o seguinte: 95% das empresas que adotaram IA, daquela pesquisa que foi feita, elas se decepcionaram, não estavam insatisfeitas com os resultados que a IA trouxe. E aí eu te pergunto, por quê? Né? O porquê é o seguinte, pessoal. Nós estamos entrando em contato com uma tecnologia que ela é disruptiva. Ela simplesmente vai romper com toda a lógica de funcionamento de mercado. E as pessoas, elas estão tentando trabalhar com essa tecnologia da mesma forma que elas trabalhavam anteriormente. E não é sobre isso. É sobre refazer processos. É sobre colocar uma tecnologia que rompe com toda uma estrutura na lógica de um processo novo, de um fluxo novo. Só que é o seguinte, para você gerar uma transformação dessa magnitude numa empresa, que vai dar trabalho, você vai ter que trabalhar mais por um tempo, você vai mudar o que as pessoas estão acostumadas a fazer, você vai ter que vencer seus próprios medos, porque tem uma coisa aqui que está dando certo. Você vai mexer nisso para fazer outra coisa que você não sabe no que vai dar? Isso exige coragem, isso exige confiança, isso exige preparo, você buscar pessoas que possam te orientar em como fazer essa adoção. E isso é um processo metodológico. A adoção de uma nova tecnologia que transforma os fluxos de trabalho de uma empresa é um processo, é uma metodologia nova. Você precisa investir tempo nisso. E as pessoas não querem fazê-lo. E aí, como é que você mitiga isso? Mais uma vez, por que nós estamos fazendo isso? A liderança comprometida com isso, o CEO da empresa. Depois, as lideranças, as gerências dessa empresa, também compradas com isso. E aí a gente tem estratégias de como fazê-lo. Porque resultado, Aline, ninguém discute. Se você trabalha 20 horas por semana num problema, com tecnologia você vai trabalhar 3, ninguém vai discutir esse resultado. Exato. Ninguém vai discutir esse resultado. E aí, você precisa, primeiro, começar pequeno. Eu gosto de ver uma organização, Aline, como uma célula. Aliás, como um organismo vivo, onde cada pessoa é uma célula. Imagine um organismo vivo e as suas diferentes células. Aquele organismo, ele precisa de cada uma das células. Essas células se unem e formam ali os seus tecidos, e você precisa desses tecidos. Então, primeiramente, você tem que introduzir uma cultura na empresa que aquelas pessoas, elas são importantes. Primeiro ponto. Em que o processo de transformação tem a participação dessas pessoas. E um medo recorrente, Aline, é importante a gente falar disso, é o seguinte: mas se eu introduzir essa tecnologia, esse negócio vai tirar o meu trabalho. Entendi. Vai tirar o meu trabalho. E tem uma frase que fala muito assim: você não será substituído por uma IA, mas por alguém que utiliza IA. Só que eu não gosto muito dessa frase. Eu não gosto. Por quê? Porque existem trabalhos, gente, que realmente você vai perder, aquela pessoa não vai... Você vai necessitar de uma pessoa ali, porque existe um fluxo ali em que a IA vai fazer aquele fluxo. Só que qual que é o grande ponto, gente? O grande ponto aqui é que um novo mercado está sendo criado, em que você, aí eu gosto dessa frase, em que você, compreendendo IA, você vai participar desse novo mercado. Você vai estar criando esse novo mercado, com a possibilidade até de, muitas vezes, de ser muito mais valorizado. Eu conheço pessoas que estão
montando novos negócios a partir de uma mentoria. A pessoa vê, olha que negócio interessante, esse negócio gera possibilidade de negócio. Eu vou montar um negócio com isso. Eu conheço pessoas que estão sendo promovidas em seu trabalho porque elas aprenderam inteligência artificial, começaram a fazer o trabalho delas muito melhor, em menos tempo, abriu possibilidades de enxergar lacunas de melhorias em outros pontos da empresa e estão sendo extremamente valorizadas. E aí fica um ponto para o trabalhador que está assistindo esse podcast, que é o seguinte: eu vou ficar com o mindset do medo, da resistência, ou eu vou ser protagonista aprendendo inteligência artificial e vou ajudar a criar esse novo mercado? Então, é sobre isso, Aline. É qual mindset que você, líder de negócio, colaborador ou dono de negócio, vai adotar? O mindset do medo ou o mindset daquele que abraça a tecnologia, tecnologias como a da Waste Data, que vão te mostrar insights que você não está vendo, que vai gerar novos negócios para você com a inteligência artificial, ou você vai ficar na resistência, no medo, que você tem todo o direito, mas aí a pergunta é o seguinte: até quando? Até quando você vai conseguir aguentar a pressão daqueles que estão abraçando essa tecnologia de forma avassaladora? Ô, João, voltando e entrando ainda nesse assunto, né, de competências críticas e a IA como uma competência crítica aí, né, para os desafios do contexto atual, né, do mundo atual, todos os anos o Fórum Mundial ele lança um relatório que se chama O Futuro do Emprego. E eu acessei o de janeiro de 2025 e as primeiras competências críticas, né, para esse cenário, para esse contexto complexo que a gente vive, né, cheio de problemas interdependentes aí com relação à crise climática, perda da biodiversidade e também superpoluição, né? A primeira competência para os próximos anos, IA e Big Data. E assim, ouvindo você falar, né, eu fico lembrando, porque dentro da Waste Data também, a gente tem uma ânsia que a gente precisa se conter também, né? A gente, há um tempo atrás, a gente tomou uma decisão de comercializar o que a gente já fez, né? E dar ênfase no que já existe, mas sabendo que há um universo muito grande a ser explorado. Porque quando a gente fala de Big Data, eu falo muito isso para os nossos clientes, né? O dado que você está vendo aqui, ele permite vários tipos de análise. Você está vendo dados sob uma perspectiva de mercado, uma perspectiva que apresenta ali, né? Hoje, através do Big Data, né, do Open Data e do Big Data, através da nossa plataforma, a gente consegue fazer uma caracterização de qualquer indústria, de qualquer empresa que gere resíduo e declare isso corretamente, porque isso é um dado público, né? Então, a gente consegue fazer uma caracterização, que resíduo que ela gerou, num espaço de tempo, como é que foi essa evolução, para observar determinadas sazonalidades. A gente consegue mostrar a cadeia acontecendo, aí a gente até utiliza um gráfico do Power BI, que é uma árvore, e ela vai abrindo as suas ramificações, e aí você começa lá, né? Por exemplo, vamos supor que uma determinada indústria em Minas Gerais gerou 10 mil toneladas de resíduos nos últimos 5 anos. Uhum. Aí você começa lá, o braço inicial da árvore, ela tem lá 10 mil toneladas, e aí você vai abrindo a origem. Aquela empresa está numa cidade X. Aí naquela cidade X, ela gerou 9 mil toneladas. Então, o maior, dentro dos CNPJs filtrados, o maior CNPJ é o CNPJ X da cidade X. E aí eu vou abrindo aquela ramificação e aquela quantidade de resíduo vai sendo observada até chegar, eu saio da origem onde a empresa está, até chegar no destino para onde ela mandou o resíduo, qual o resíduo que ela gerou e para qual tecnologia de tratamento ela mandou. Isso já traz muitos insights, né, para esse mercado. E ainda nesse painel, a gente demonstra, né, quais que são as tecnologias predominantes que foram optadas por aquela organização no aspecto de tecnologia para tratamento dos seus resíduos. Consegue também ter uma caracterização da classificação do resíduo, se ele é classe A, se ele é classe 1, classe 2, se é resíduo perigoso e o resíduo em si, né?
E aí depois a gente até traz um mapinha de origem e destino. Aí a gente tenta mostrar nesse mapa, que é uma forma de trazer clareza visual para quem está interagindo com o nosso dado ali, a origem da empresa. Então, vamos supor, selecionei 2 CNPJs, aí tem 2 origens. uma na cidade de Betim, outra na cidade de Belo Horizonte. Aí a gente consegue mostrar a origem onde o resíduo está sendo gerado ou declarado e consegue mostrar o destino. E aí a gente consegue mostrar a dispersão, né, daquele resíduo que está saindo daquele território. E isso é muito legal, né? Porque, olha só, isso dá margem para vários insights também. Por exemplo, quando a gente já consegue fazer uma análise bem grosseira quando uma empresa ela descarta o seu resíduo para longe do território que ela está, para mais de 150 quilômetros. Porque aí tem uma emissão de carbono significativa. O ideal era tentar ficar dentro desse entorno. Porém, a gente esbarra num grande gap, que é um gap de infraestrutura. Às vezes, nós não temos, né, tecnologias desenvolvidas naquela região para tratar aquele tipo de resíduo. E aí, por isso que eu falo que o dado... ele é um universo tão grande, porque pode se cruzar, isso é projeto futuro nosso, a gente pode cruzar outras bases de dados que já são existentes para mostrar, né, essas deficiências dos territórios para a gente conseguir trazer desenvolvimento local, né? Então, assim... É um universo. A gente olha para o dado e a gente tem aquela ânsia de querer mudar o mundo, ajudar a mudar o mundo, ajudar nessa lógica de salvar o mundo, que depende de todos os nossos esforços, mas também como startup a gente tem dificuldades para avançar nesse sentido e a gente sabe que tem esse gap de competências críticas nos profissionais. Né? Porque hoje a gente tem uma equipe pequena, mas a gente sabe que para idealizar para viabilizar esses sonhos, a gente vai precisar trazer gente. E gente com expertise, que entenda do mundo dos resíduos, que entenda da problemática ambiental, que entenda da problemática também social e que nos ajude a converter isso, né, em informações que ajude o mundo e os negócios que estão ali no mundo, né, a se entender, obter vantagem competitiva disso, ao mesmo tempo que a gente faz todo esse processo de regeneração. Aline, para aproveitar o gancho da sua fala, perceba o seguinte, vamos falar agora de oportunidades, né? O que acontece? Olha o que é você mexer com dado estruturado, com BI. Olha o tanto de oportunidade que esse tipo de coisa gera. Você falou aí de necessidade de pessoas, ou seja, pessoas capacitadas exigem formação, isso leva a escolas, isso leva a cursos preparatórios, olha o ecossistema. Sim. Porque você estruturou um dado de uma situação, de um contexto que a princípio não geraria nada. Mas uma vez que você captou esse dado e contextualizou com a competência de gestão de resíduos, porque isso é muito importante, tá, pessoal? Uma coisa é você ter um dado, outra coisa é uma pessoa com a competência de gestão de resíduos está olhando para aquele dado e trazendo insights personalizados em cima daquele dado. São duas coisas bem diferentes. Então, isso é um ecossistema. Você precisa de pessoas, você gera contexto, você falou aqui na sua fala sobre, mas nós não temos às vezes a pessoa tem aquele resíduo, tem que mandar para longe, porque aqui não tem. Mas não tem porque ainda ninguém posicionou ainda aquele contexto. Porque quem quer fazer negócio, vê a oportunidade, a pessoa está interessado. Mas é porque não sabe ainda. E aí então, a informação vem justamente para isso, né? Isso, aí o BI, ele gera... eu vou te dar um exemplo assim, eu tô falando aqui um número avulso em termos de quantidade, em termos de negócio, mas você tem uma empresa X que ela precisa de uma quantidade 10Y de resíduo. Para ela fazer sentido e dar lucro. Se você informa que numa determinada região tem 200Y, aquele cara vai aparecer. Sim. Só que se ele não souber, ele não vai aparecer, ele não sabe que tem. Então, é sobre isso, é sobre o que a gente mostra, às vezes até colocando dinheiro no bolso do empresário. Porque às vezes ele está com dinheiro ali sendo julgado de fora e não sabe. E aí o BI, ele surge para esse contexto. Só que tem, dentro desse processo, outros meandros, outras questões, por exemplo, Aline, vou te dar um contexto aí,
falando de lei que eu capturei na sua fala. Imagine uma região, né, onde você capta o resíduo. De certa forma, o resíduo, ele é uma identidade, né? Ele é uma digital de uma pessoa. Por quê? Se você está jogando fora um resíduo, aquilo aí está dizendo o que você produz, o que você faz. No caso de residência, o que você consome. E aí é o seguinte, existem conexões muito profundas com outros atores. Porque, veja bem, se numa determinada região eu sei o que essas pessoas estão consumindo, o que isso diz para mim? Qual que é o potencial de negócio que eu tenho naquela região? Percebe? E às vezes também o que não está sendo consumido também é um potencial para aquela região, porque diz sobre a falta daquela região, né? E aí, vamos lá. O BI, ele te dá isso para o passado e para o presente. O que a IA faz quando ela é acoplada ao BI? Ela diz para você sobre o que poderia ser no futuro. Entendi. Então, se eu tenho um resíduo industrial, o que tipo de indústria pode nascer por causa desse resíduo industrial? Se eu tenho um resíduo residencial, que tipo de indústria pode nascer por causa desse resíduo industrial e a projeção disso para o futuro? Isso é o machine learning, isso é a inteligência, né, generativa sendo projetada para pensar negócio. Eu faço isso todo dia na minha casa. Eu não trabalho com machine learning, eu trabalho com a generativa, mas de forma pensada. E aí o seguinte, quando você une essas duas coisas, você tem o passado, o presente e o futuro. Quando você entrega isso na mão do empresário, o que você faz para ele? Você dá poder de decisão para ele. Você dá oportunidade para ele, de forma contextualizada, de forma objetiva, para que ele possa pensar o negócio dele, mas que ele possa pensar o futuro dele, porque empresário, empreendedor, nenhum quer ficar parado. Se ele vê uma oportunidade de avançar, ele quer avançar. E esse processo todo, pessoal, muitas vezes ele acontece em contextos diversos. Muitas vezes você tem uma grande oportunidade no momento que às vezes o país está em crise. Mas e daí? Tem uma oportunidade maravilhosa e você vai performar naquele contexto. Vai performar naquele contexto. Eu conheço, por exemplo, um caso de um empresário que ele tinha escolas físicas, ali ele estava montando uma estrutura que era digital, naquele momento da crise ele tomou a decisão, migrou rapidamente, e num contexto difícil, ele performou 40 vezes melhor do que ele poderia, num contexto de crise. Então, o que acontece? O dado, ele vai te dar uma possibilidade que às vezes é impensada no contexto, mas em cima daquele dado, e com coragem, né? Sim. Você vai dar um salto, mas é um salto orientado a dado, não é um salto do achismo. Sim. E o ponto aqui, pessoal, é o seguinte: você investir num contexto como esse está cada vez mais barato. Você falou muito de indústria, né, Aline? Sim. Mas para o microempreendedor, gente, nunca houve um momento tão facilitador para você ser uma empresa cognitiva, uma empresa tecnológica, investindo em inteligência artificial, investindo em business intelligence, como nesse momento agora. Só que tem um ponto, que ele é muito profundo, Aline, e que nós precisamos citar aqui, que é o ponto da abertura, que é o ponto da coragem, que é o ponto da aceitação, que é o ponto da humildade intelectual. Então, nós estamos aqui, Aline, fazendo menção a tecnologias extremamente transformadoras, percebe? Mas o que nós estamos trazendo como ponto crítico? São características humanas. Sim. Neste momento, pessoal, nunca houve na história um momento em que as inteligências, que as características humanas serão tão necessárias como agora. Porque a manifestação do poder dessas tecnologias só acontece quando estamos preparados com as soft skills. Isso. E aí volta uma oportunidade, né? De desenvolvermos as nossas soft skills para que as tecnologias possam manifestar o seu potencial. Porque, do contrário, não acontece nada. E apoiar Big Data por Big Data sozinho não faz nada. Agora, quando tem um ser humano de posse de uma coragem, de uma vontade empreendedora e de um porquê
genuinamente, né, que seja favorável ao desenvolvimento da humanidade, ao desenvolvimento das pessoas, que seja favorável à sustentabilidade do planeta, aí essa pessoa se torna imparável. Se torna imparável. Se nós olharmos, pessoal, as empresas que lá atrás se comprometeram com a sustentabilidade, com um negócio de impacto, por coragem, por comprometimento com algo maior, essas empresas, elas são simplesmente imparáveis. Por quê? Porque tomar essa decisão é difícil, pelos vários quesitos que nós citamos aqui. Mas quem toma essa decisão, ele começa a abrir portas para inúmeras janelas. Quem fez isso lá atrás, agora ele está colhendo. Não vou citar nomes, mas observa empresas que em 2007 investiram em sustentabilidade, como que elas estão hoje. Observe empresas que investiram em sustentabilidade em 2000, como que essas empresas estão hoje. A concorrência contra elas é muito difícil. Por quê? Porque elas se esforçaram, porque elas se conectaram com princípios que são simplesmente transcendentes, que estão conectados com o desenvolvimento da humanidade. E quando o seu porquê é o cuidar da humanidade, nada vai ser maior que isso. O nível de engajamento é muito maior. Qualquer pessoa, ele se conecta com isso. Não é sobre o que você faz, é sobre o porquê você faz. Nossa, João, essa questão do porquê ela é tão forte, né? Eu acho isso muito, muito legal. E é o que move a gente como empreendedor com muita coragem. E aproveitando aqui, né, a nossa conversa e já caminhando para o final, que o nosso tempo aqui já está bem esgotado, eu queria só mencionar um material que o Eixo Data vai publicar agora em breve, em parceria, né? Na verdade, a publicação não é da Eixo Data, né? A Eixo Data foi contratada pelo IEL e pelo Sindilurb para desenvolver um relatório Resíduos Minas Gerais. E aí, esse relatório, ele vai trazer um pouquinho, né, com base em dados públicos, ele vai trazer um pouquinho aí do cenário com relação a resíduos sólidos urbanos das mesorregiões mineiras. E é justamente com esse propósito, sabe? É que o dado, ele convertido numa determinada análise, ele permita que a sociedade e também empresários compreendam, né, os problemas e os desafios das suas mesorregiões. E esse material, ele vai ser publicizado também em novembro. Nós vamos fazer até um workshop, né, ao lado do Sindilurb, para tornar isso abrangente para quem quiser participar conosco. Ele vai entrar muito, por exemplo, no aspecto do resíduo industrial, ele vai entrar muito na questão da simbiose, né? Porque uma das coisas que a gente precisa fazer para que a economia circular funcione é o compreender qual que é o resíduo de A, o resíduo de B, e se aquele resíduo ali pode dar escala para a geração de um insumo para a própria indústria, né? Esse é um dos grandes problemas que a gente enfrenta em termos de resíduos, né? No aspecto de dar volume para a gente criar um determinado insumo para um subproduto para uma outra indústria utilizar. Em outro momento, isso é momento para um outro podcast. E aí é um material que a gente sente como um pioneiro, né? Um pioneiro no Brasil, porque é baseado em dados abertos, e a gente sabe que existe uma baixa utilização desses dados, porque tem esse gap de competência, né? Então, tá tudo ali muito amarrado, né? Então, queria falar um pouquinho desse material que vai ajudar a trazer mais clareza, tanto no aspecto do RS, do resíduo industrial, quanto do resíduo sólido urbano, com ênfase no domiciliar. Então, é um material que também a Waste Data quer deixar disponível aí no seu site. Nós vamos fazer um dashboard e complementar, né, a essa prestação de serviço, para que a sociedade também já possa começar a interagir com essas tecnologias. Então, isso vai ficar disponível no nosso site para que as pessoas vejam o que é possível fazer com dado e como é possível a gente olhar para a nossa realidade e interpretá-la de forma muito mais rápida para que a gente possa agir sobre os problemas. Mas, João, olha, só tenho palavras para te agradecer por esse momento, por essa conversa. Eu acho que a gente ficaria aqui 3 horas tranquilamente batendo um incrível papo e assim, e sempre surgindo novas ideias, né? Porque eu gosto muito de um vídeo do Steve Johnson,
que fala como nascem as boas ideias, né? E as boas ideias, elas nascem da colisão com uma outra ideia, e uma outra ideia só vem de uma outra mente, né? Eu não consigo pensar tudo, porque eu não consigo saber tudo, né? Então, inspirada por você e nessa conversa fluida que tinha aqui um protocolo de 10 perguntas que eu não consegui fazer nenhuma, mas foi excelente. Não seguir um roteiro, porque é espontâneo isso que a gente está fazendo aqui, né? Você traz uma questão e essa outra questão me inspira um outro pensamento. Então, como que é importante isso, né? E aí eu queria pedir para você trazer aí como fechamento na sua fala final, né? Se você pudesse resumir o propósito da Inova UI em uma frase, né? Como que você pode ajudar as organizações? Fecha aí para a gente com esse ponto final. Aline, agradecer você por essa oportunidade de mostrar o nosso trabalho, a razão pela qual a gente existe. Eu quero falar com você que está aí do outro lado ouvindo esse podcast. Primeiro, olhar aqui para a Aline, que é uma pessoa que está transformando o setor de economia circular no Brasil, e brevemente eu tenho certeza que ela vai colocar a sua marca no mundo. E segundo ponto, pessoal, a Inova UI Technologies, ela nasce de um sonho. Eu vejo uma pessoa como uma centelha divina, como um ente que pode transformar radicalmente a sociedade. E quando a gente se interage, o que eu mais gosto é de mostrar a essa pessoa que o potencial dela é infinito e elevado. Neste momento, eu uso a inteligência artificial para fazer isso. Então, a nossa missão é muito clara: potencializar o capital intelectual de pessoas e organizações para que, com isso, elas possam atingir resultados extraordinários e impactar positivamente a sociedade de forma longa e duradoura. Muito obrigado. Muito obrigada, João. E ao final do nosso podcast, nós vamos deixar também aqui as informações e os contatos do João para que quem queira aí conhecer um pouquinho mais do negócio dele e também, né, poder usufruir de toda essa inteligência, possa contatar você. Muito obrigada. Muito